Estamos acompanhando nesses dias toda esta experiência das primeiras comunidades e a experiência missionária, que a gente viu dias atrás, a conversão de São Paulo, e agora ele já está em ação, junto com Barnabé, anunciando essa experiência de encontro com a luz, com o próprio Jesus, o testemunho que ele deve dar, que ele assumiu de dar para, como missão, como chamado de Jesus. E a gente vê assim a convicção de que Paulo e Barnabé têm, e a força também de atração do Evangelho, que vai agregando as pessoas, vai chamando as pessoas para perto de si, e ele anunciando o Evangelho de Jesus. É claro que um fenômeno assim, não muito comum, um fenômeno especial, chamou a atenção, principalmente da comunidade que já estava estruturada, que já tinha outra tradição, e aí começou uma reação, que aqui a leitura fala de inveja. Mas nós estamos aqui e agora eles chegam com algo tão novo, que provocou algo diferente, está atraindo as pessoas. E aí São Paulo deixa muito claro, já que os judeus, vocês não estão acolhendo, estão rejeitando, não estão reconhecendo, mas o que Jesus trouxe não é algo particular para um povo, para uma porção especial, é universal. Então a primeira leitura nos dá essa certeza de que o ensinamento de Jesus, que a proposta que Jesus trouxe, é universal, é para todos. Vocês não aceitam? Não tem problema. Vamos para os pagãos, porque ele trouxe uma mensagem para todos. E os pagãos que estavam à margem, ficaram contentes, porque sentiram acolhidos, sentiram amados. E assim é o Evangelho de Jesus. Ele é universal. Ele faz bem para todos, é um ensinamento para todos, porque vem de Deus e é para todos. Então não se pode colocar algo que é de Deus, não se pode, eu não sei se diria essa palavra, encaixar, enquadrar em uma estrutura mesmo que humana, porque é universal, porque é para todos. A gente se organiza, e isso é importante, as comunidades se organizar para o bom funcionamento, mas sempre ter esta abertura, porque ele fala assim, o Senhor deu esta ordem: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. E o Salmo reforça isso. Então é uma luz para iluminar as nações, iluminar todos os povos. Então não existe aqueles povos melhores ou menos melhores, ou privilegiado ou menos privilegiado. É para todos. E a gente vê que na comunidade cristã, nós experimentamos também, com esse carisma, com essa força do Evangelho, como nasce esse ardor missionário. Quantas vezes a gente anuncia aqui, tem missão em tal lugar, que sempre tem alguns, eu quero ir, eu me colocar à disposição, e graças a Deus, temos missionários, missionárias espalhados aí nesses 27 países que estamos, e já tem outros na lista também, para a gente ir, porque somos convidados. E nasce no coração de cada um de vocês, você que está nos acompanhando também, esse ardor missionário. Olha, eu quero essa vida nova, que eu experimentei, essa transformação, essa graça que Deus está agindo na minha vida, não é somente para mim, mas eu quero também doar, eu quero também dar, eu quero também passar para frente para os outros. Então isso é um sinal dessa mesma força do Espírito que São Paulo e Barnabé experimentaram. Eu quero passar isso para frente, eu quero doar aos outros, eu quero que os outros também experimentem a luz do Evangelho, a vida nova, e isso faz bem para os outros e faz bem para quem se coloca à disposição de Deus, porque Jesus fala que a luz, ela não é acesa para colocar debaixo da mesa, mas para colocar em cima, para que todos sejam iluminados, para que vejam a ação de Deus e glorifiquem ao Senhor. Então, se eu faço, você faz, uma experiência, uma ação que Deus age na minha vida, transformação, não posso esconder, não posso guardar para mim. E às vezes a gente conversando com alguns dos nossos irmãos e irmãs,
que conseguiram conquistar uma vida nova, mas às vezes assim, se fechou, voltou para si mesmo, quer organizar, né, minha vida, muitas vezes humanamente, materialmente, não se abre ao redor, ao vizinho, à vizinha, ao bairro, à comunidade, né? Às vezes não quer ir para outros lugares, mas aonde você está, com quem você está, você pode anunciar, pode testemunhar. Inclusive, tem um ex, né, que já há muitos anos viveu conosco aqui, trabalhou nos grupos Esperança Viva, fez missão, e ele casou com uma pessoa em outro país, lá na França. E aí outro dia eu estava conversando com ele, eu disse assim, mas você já está, né, anunciando a vida nova que você tem, com sua esposa, filho, aí na comunidade? Ainda não tenho tanto domínio da língua, mas vai ajudando, vai se aproximando. Aí, dias atrás, ele já ligou e disse, olha, já estamos entusiasmados, né? Vamos começar um grupo de apoio, vamos falar com o pároco, vamos envolver outras pessoas na comunidade. Isso é isso aí. Se você passa para os outros a vida nova que você recebeu, em você cresce mais e essa luz vai também iluminar a vida de muitos. Então, todos nós somos chamados a doar a graça de Deus que recebemos na nossa vida. Não podemos colocar a lâmpada debaixo, mas deve colocar em cima da mesa. E isso é continuidade da ação de Deus, porque o que os apóstolos fizeram, eles deram continuidade à ação de Jesus, e Jesus também deu continuidade, como ele confirmou no Evangelho, a obra do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu não vim por mim mesmo, mas eu vim para realizar a vontade do Pai. E ele realizou. E ele disse, quem pede meu nome, quem escuta a minha palavra, quem está unido a mim, está unido ao Pai, né? Quem me escuta, escuta ao Pai. Então a gente vê que Jesus, ele nos ensina que a obra é uma só, que a ação é uma só, que a ação é de Deus, e Deus vai, né, envolvendo, quer dizer, veio o Filho, depois os apóstolos, o Espírito Santo agindo através dos apóstolos, e a obra de salvação vai ganhando força e chegando aos confins da terra. Mas tudo é obra da Trindade, tudo é obra do relacionamento que Jesus trouxe dele com o Pai, e o Espírito Santo trouxe para nós, e nós, né, procuramos através da fé, porque Jesus repete uma palavra várias vezes, acredite, tenha fé ontem. Então tem essa condição, eu diria assim, número 1, esse despertar da fé, acreditar, acredita em mim, quem acredita em mim, acredita no Pai, quem está comigo está com o Pai, quer dizer, através da fé, a gente entra nessa comunhão com a Trindade. E aí o próprio Deus, através do Espírito Santo, vai realizando sua obra em nós e através de nós. Então esse relacionamento, eu diria assim, trinitário, que Jesus testemunhou, que os apóstolos assumiram, né, e que a obra de salvação chegou aos confins da terra, e Jesus vai agindo cada vez mais. E ele sempre respeita a liberdade, né, como desde o início. Alguns dos judeus não acreditaram, alguns dos judeus não aceitaram, não tem problema, mas nem por isso, porque você não acredita, porque você não aceita, que Deus vai deixar de realizar a sua obra. Ele vai a outros, ele chega a outros e abre novos caminhos. É assim a ação de Deus. Eu diria assim, é como a água de um rio, né? Uma água muito forte que vai. Não adianta a gente, por exemplo, nadar contra a corrente, né? A gente se cansa e chega uma hora que tem que se entregar. Então a ação de Deus, eu diria assim, em nós, quando Ele nos chama, é realmente a gente também se entregar e se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, deixar ser guiado por Deus. E às vezes a gente tem essa resistência, não quer, e começa a nadar contra a corrente, mas a corrente é forte, né? A corrente de um rio, né? Por mais que você queira nadar contra, você vai, chega um momento que não tem mais forças. Então imaginemos a ação de Deus, a força de Deus, né, que vai conduzindo a sua obra de salvação, vai realizando o bem, vai envolvendo muitas pessoas, e o testemunho e a obra dele vai acontecendo.
Se eu aceito, então é mais inteligente a gente se deixar ser conduzido, né, pela corrente do rio, pela corrente da graça de Deus. E assim sermos também instrumento de Deus para que Ele continue realizando sua obra em nós e através de nós. Então, a resistência, a ação de Deus, a graça de Deus, a gente só se desgasta, cansa e depois tem que se entregar, porque a força de Deus é bem maior. Né, que nós possamos, né, ter esse discernimento de perceber a força de Deus, a ação de Deus em nós, através de nós, na igreja, na comunidade que participamos, na família, perceber os sinais e não assim ter resistência, mas acreditar. É Deus. Deus está querendo isso de mim. Deus me pede esse passo de mudança, de conversão, de transformação. Por que adiar? Por que jogar para frente? Por que ainda esperar? Se eu posso agora tomar uma decisão, se eu posso agora me render à ação de Deus, se agora a palavra de Deus fala para mim, por que eu não quero acreditar? Por que essa resistência? E aí pedir essa graça de perceber, abrir o coração e deixar que Deus continue realizando sua obra. Paulo, Barnabé e todos os apóstolos, né, tiveram esse discernimento, por isso hoje somos gratos a eles, a coragem deles, enfrentaram perseguições, teve um preço também a decisão deles, mas nem por isso eles voltaram atrás, foram fiéis ao Evangelho de Jesus e passaram para frente, passaram para os pagãos e graças a Deus chegou aos confins do universo. Então que a esperança também, que é o nosso nome, que é a nossa missão também, ela possa chegar aos confins do universo e Deus conta conosco. Então se, né, o Espírito Santo fala em seu coração, né, se te chama também a não somente, né, você deixar ser transformado por Deus, mas também que seja instrumento de Deus para que a transformação da vida de tantas pessoas aconteça, dá o seu sim, né? Se entrega, faz sua caminhada, se prepara como Paulo se preparou, né? Tem alguns já estão aqui, já tem esse ardor missionário, né? A gente está conversando para que vá testemunhar, independente de onde seja, né? Aonde for, onde formos chamados. E de fato, a gente até como para partilhar, os fundadores estiveram lá no Timor-Leste, na Ásia, né? Lá nos confins realmente da terra, né? Ontem falei com o Ivan, que é um focolarino, que está em Madagascar, e que ele já nos ajudou na fundação da fazenda lá no Quênia, e foi transferido para Madagascar. Ele disse, agora a gente recebeu um convite nas Ilhas Seychelles, é nos confins da terra mesmo, né? Uma ilha assim bem distante, lá no Índico, Pacífico, alguma coisa assim, mas isso, olha, já está a diocese, o país, o povo está uma movimentação muito forte, que querem a Fazenda da Esperança aqui, porque ouviu falar, porque um bispo emérito, Dom Romualdo, foi visitar por amizade e falou, eles estavam angustiados, preocupados com o problema da dependência no país, não sabiam o que fazer, e a visita desse bispo, né, ele falou da Fazenda de Esperança, ele disse, então, por favor, tragam eles aqui, e agora está todo esse movimento, e a gente vai fazer o quê? Rezar e pedir que o Espírito Santo trabalhe aí nos corações, né, de alguns, e que se coloque à disposição e ir aos confins da terra, de fato, como o Evangelho, com os primeiros cristãos, chegou aos confins da terra, hoje também não é diferente, porque é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus, é a obra de Deus que trabalha, é, como Jesus falou, é continuidade da ação de Deus, é Deus que está agindo e Ele quer fazer isso. Se a gente se sente limitados, Ele sabe como, né, reforçar, como agregar outras pessoas, trazer outras pessoas e continuar realizando a sua obra. Então, que nós possamos, assim, realmente estar atentos e nos render, se colocar à disposição de Deus, do Espírito Santo, para que chegue a esperança também aos confins da terra, aonde muitos povos ainda estão sem esperança, sem perspectiva, não sabem, né, como fazer, como sair da situação. Eu sei que muitos de vocês, você que está nos acompanhando, sabe disso, como é difícil quando o desespero se instala numa família, se instala na vida de uma pessoa. E quando que como alguém escuta, alguém dizer assim, eu consegui sair, eu encontrei um caminho novo, eu fui iluminado por Deus e encontrei uma vida nova, reconstruí minha vida, minha história e também a vida da minha família também foi reconstruída. É claro
que isso brota a esperança. Então essa esperança que o Senhor hoje também nos chama para a gente realmente sermos seus colaboradores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.